dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Que bom que você chegou aqui, que Deus te abençoe a tua terça-feira que está começando. Hoje nós vamos falar sobre descanso. Eu quero te dar 6 dicas para te ajudar, 6 passos para te ajudar a descansar. E como é difícil, né? Cada vez mais difícil a gente entender a importância do descanso, né? Porque ficar parado hoje em dia, esperar algo para nós, é sinônimo de prejuízo. Nós vivemos diariamente no nosso limite, numa vida corrida e numa vida cansada. Quantos de nós sempre estão dizendo, eu estou cansado, eu estou esgotada, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu preciso aprender a descansar, mas eu não sei como descansar em Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Afinal de contas, antigamente nós tínhamos uma jornada de trabalho em que tinha hora para começar e tinha hora para terminar. Por exemplo, né? A maioria das jornadas de trabalho, há pouco tempo atrás, ela se resumia em segunda a sexta-feira em horário comercial. Fora isso, era o nosso tempo de descanso. Mas com a tecnologia, né, a maneira como a tecnologia cresceu e avançou, hoje em dia a gente não tem mais horário para descanso, não temos mais um horário comercial, por exemplo, para trabalhar. Final de semana nós estamos trabalhando no celular, de noite, no horário de estar em casa, nós estamos envolvidos com alguma coisa, algum compromisso através do celular, e isso deixou essa geração que nós vivemos hoje muito cansada, muito esgotada, porque às vezes o corpo até descansa, nós temos um horário para chegar em casa, temos um horário para parar, né, para parar o corpo, mas a mente não para. Nós não conseguimos mais conciliar um descanso pleno, né? O que seria um descanso pleno? Corpo, alma e espírito, né? A mente descansar junto. Hoje, às vezes, tu consegue até descansar o teu corpo, mas a tua mente não descansa. E isso traz sobre nós uma sobrecarga muito grande, em que as pessoas não sabem mais o que fazer para encontrar um descanso, porque a mudança do mundo, o que aconteceu no mundo nos últimos tempos, o que tem acontecido no mundo, né? Tudo tem colaborado para que a gente não tenha um descanso pleno. Então, encontrar descanso está cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Inclusive, nós que entendemos a importância da oração, da leitura da palavra, não sei se tu concorda comigo, mas nós estamos num estágio tão cansado da nossa mente, de tanto pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, e na maioria das vezes não resolver nada, que até o nosso tempo com Deus, o cansaço tem atrapalhado. Porque nós até iniciamos uma oração, mas quem nunca, né? No meio da oração, estava ali orando, daqui a pouco já estava ali com um problema resolvendo na mente, já estava pensando outra coisa. Algumas pessoas relatam que até dormem no meio da oração, ou estão ali fazendo a leitura da Bíblia, daqui a pouco já está pensando no problema que tem que resolver amanhã, porque o corpo até entrou num estágio de repousar, mas a mente não. E por isso que muitas pessoas até relatam, talvez seja o teu caso, de dormirem cansadas e acordarem mais cansadas ainda. Porque aquele momento que era para estar tendo descanso pleno, o corpo está deitado, mas a mente não para, a mente fica a mil e as pessoas estão cada vez mais acordando mais cansada do que dorme. Nós não conseguimos descansar por completo. E é por isso que eu vim falar para vocês 6 dicas, 6 passos para te ajudar a viver essa plenitude no descansar em Deus. Porque às vezes nós não conseguimos descansar em Deus porque estamos sobrecarregados, sobrecarga. Existe uma carga sobre nós de preocupação. Preocupação em excesso, e muitas vezes, além de nós nos preocuparmos com os nossos problemas, muitas pessoas ainda trazem para casa problemas do trabalho, dependendo de onde trabalham, acaba absorvendo tudo que tem de ruim. Pessoas trazem problema da família dos pais, tem pessoa que agarra problema. Tem gente que é imã para problema dos outros, além dos seus que já tem. Então, vem sobre uma sobrecarga. E essa sobrecarga dificilmente vai conseguir te levar para um lugar de descanso. Então, anota aí o primeiro hábito, a primeira dica que eu quero te dizer. Aprenda a orar.
Aprenda a entregar um pouco do seu tempo, do seu dia para Deus. Aprenda, Bruna, mas eu sei que eu tenho que orar, mas eu não consigo. Você nunca vai acordar super mega estimulada a orar. Você precisa fazer força para isso. Você precisa entender que é uma guerra e parar tudo para falar com Deus é demonstração de dependência dele, de descanso nele. Então, para tu começar a desfrutar de um descanso em Deus, pare um pouquinho do seu dia para orar. Pare um pouquinho do seu dia para falar com Deus, é necessário. Não é questão de, eu não sei se eu quero, não, é necessário, você necessita parar um pouquinho, se você quer ter descanso. Número 2, pense nas promessas, não esqueça delas. Olha só o que diz em Jeremias 29. Jeremias 29, 11 diz assim, só eu conheço os planos que eu tenho para você. Prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Não deixe de acreditar nas promessas para que tu não se canse. O Senhor está dizendo assim, eu é que sei todos os planos que eu tenho na tua vida, e são planos de bom, planos de bem, não planos de mal. Não esmoreça, continue crendo nas promessas, sou eu, o Senhor, que falei. Então, quando a gente para de olhar para a promessa, quando nós paramos de crer que Deus é capaz de fazer coisa na nossa vida, o cansaço toma conta, porque tu pensa assim, tô fazendo, buscando, orando, entregando, e nada vai acontecer. Nada parece que acontece na minha vida. Então, não pare de crer. Continue crendo nas promessas, mesmo que ela ainda não tenha chego. E daí tu pode me perguntar, mas que promessa é essa que o Senhor falou? Que os planos que ele tem para ti é plano de bem, não de mal. São os melhores planos. Que não é para te machucar, é para te fazer prosperar. É para te alegrar. O Senhor se alegra quando nós realizamos nossos sonhos também. Creia no tempo dele. Número 3, sabe o que você deve fazer? Para aprender a descansar é ser grato. Lembre de tudo que Deus já fez por ti. E sabe o que é descanso? Eu até queria falar aqui para vocês. Descansar em Deus não é sobre não trabalhar. Então tá, eu vou descansar, vou parar de trabalhar. Não é sobre isso. Descansar é sobre desfrutar o trabalho. Porque tem muitas pessoas, talvez eu esteja falando aqui com alguém que esteja vivendo isso. Decidiu ser autônomo para mandar no seu próprio trabalho, para poder fazer o seu próprio horário e virou escravo dele. Então, descansar não é deixar de trabalhar, mas é saber desfrutar do trabalho que o Senhor te deu, com leveza, sem peso, com alegria, sabendo dividir o teu horário. Olha, eu sou autônomo, talvez eu esteja falando para ti agora. Eu sou autônomo, mas o autônomo às vezes acha que como trabalha para si mesmo, então ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. Daí ele virou escravo de si próprio, escravo do trabalho. Não tem uma disciplina, não desfruta com amor aquele trabalho. Porque não sabe separar a vida pessoal da vida profissional. Tá na rua trabalhando, traz trabalho para dentro de casa, tá em casa trabalhando, sabe? Aprenda a desfrutar, a descansar, a priorizar também. 4, tenha tempo de descanso. Tenha tempo de descanso, não negocie. Não negocie o seu tempo de descanso. Se for preciso tirar um dia da semana para desligar o teu telefone, faça isso. Faça isso. Porque muitas vezes a gente acha que descansar em Deus é só cruzar os braços e ficar esperando o que ele vai fazer. Não, o Senhor ele faz a parte dele, quer nos orientar, mas a gente precisa fazer a nossa. Priorize o seu descanso. Desliga um pouco o telefone. Quando eu quero fazer algumas coisas, uma coisa que eu faço comigo, eu não estava conseguindo uma época ter tempo com Deus. Não conseguia, muita preocupação, muita coisa, muita atividade na minha mente, né? Tinha sempre que resolver alguma coisa. O que eu pensei? Sempre que eu for ter tempo com Deus, sempre que eu for ler a minha Bíblia, eu vou colocar meu telefone no modo avião. Eu não posso negociar mais esse tempo com Deus. É o tempo que eu vou me reabastecer, é o tempo que eu vou me fortalecer. Eu não posso mais negociar. Porque a carga está ficando pesada, a sobrecarga está me esmagando, está acabando comigo. Então eu precisei fazer alguns ajustes na minha vida
para que eu conseguisse desfrutar desse descanso em Deus. E a quinta coisa que eu quero falar para ti é: evite as notícias ruins. Comece a limpar sua mente. Sabe por que às vezes a gente não consegue descansar em Deus? Porque a gente só consegue olhar para o lado ruim de tudo que está acontecendo e não conseguimos mais acreditar. Não conseguimos mais acreditar que existe esperança. Jesus é a esperança. Mas nós estamos tanto sem esperança, com tanta notícia ruim cercada da gente. Tem gente que procura. Tem gente que procura notícia ruim, gente, verdade. Coisa mais triste. Então, ao invés de a gente ficar procurando notícia ruim o tempo inteiro, nós precisamos descansar nossa mente. Pai, nada que eu procure vai mudar o cenário. Nada do que eu estou vendo vai mudar o cenário, né? Quem muda ou deixa de mudar algo é tu, Senhor. Então, começa a tirar um pouco isso da tua mente. Porque senão tu tá só pensando em coisa ruim o tempo inteirinho. Tu fica só pensando em coisa ruim. Agora, nesse episódio que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro que eu cheguei numas paranoias, assim, agora sozinha pensando. Qualquer barulho que eu escutava, eu pensava, será que é água? Será que é o mar avançando? Eu moro muito perto do mar. Por quê? Porque tu começa a entrar num ciclo de notícias ruins, que aquilo começa a invadir o teu coração, tu perde a esperança, tu não consegue descansar. Tu não consegue desfrutar da vida mais. Tu não consegue mais nem viver. Tem gente que para totalmente a vida com tanta notícia ruim que tem se alimentado. E sexto, para que tu possa descansar, eu quero te dar um conselho. Tenha equilíbrio no se doar. Tenha equilíbrio no se doar. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Tem pessoa querendo fazer tudo para todo mundo. Tem gente aqui querendo abraçar tudo na vida. Querendo poder colaborar de alguma maneira. Tá tudo certo. A gente tem mesmo. Mas a gente precisa existir um equilíbrio. A Bíblia diz que dar-se-voeis e recebereis. Aquele que dá vai receber. Na mesma medida que a gente dá, a gente também tem que receber. A gente tem que ter o equilíbrio de cuidar e ser cuidado também. De abraçar, mas também ser abraçado, de se doar, mas também saber descansar. Porque senão, às vezes, a gente está se doando para tudo, se doando para todo mundo, dizendo sim para tudo. Já falei sobre dizer não aqui no devocional, né? Mas a gente está se doando o tempo inteiro, não está descansando. Não está desfrutando. Então, tem um equilíbrio no se doar. Tem um equilíbrio, a gente precisa ter um equilíbrio no se doar das pessoas, para as pessoas, para tudo que a gente for fazer. Hoje eu consigo viver num estágio de descanso da minha mente, de verdade, mas custou, porque não basta eu saber o que fazer, eu preciso fazer. Não basta tu escutar que tudo que eu tô te falando para te fazer, tu precisa fazer. Então, tenha o hábito de orar, para que tu venha descansar. Não esqueça das promessas de Deus. Seja grato por que Ele já fez. Para de olhar só porque Ele não fez ainda. Porque quando a gente só olha porque Deus não fez, a gente entra numa ansiedade de querer que as coisas aconteçam, mas a gente esquece o quanto Ele já fez. Tenha tempo de descanso para ti. Evite as más notícias e tenha equilíbrio em se doar. Anote essas 6 dicas. Eu tenho certeza que elas farão diferença na tua vida. Vai tirar um pouco dessa carga sobre ti, sabe? Carga de pensamentos que não param. Tenha um pouco de tempo para ti mesmo, para fazer nada. Segunda-feira, geralmente, eu digo que é meu dia em off, né? O meu day off é na segunda-feira. O dia que eu evito responder o WhatsApp, eu evito entrar em rede social, eu evito várias coisas externas, porque eu preciso oxigenar o meu cérebro, né? Oxigenar o meu cérebro. Tenha tempo para fazer uma caminhada. Tenha tempo numa conversa sem telefone, desliga o telefone. A gente não vai aprender a descansar se a gente não se policiar. Descansar é algo que a gente precisa se policiar diariamente. Diariamente. Tirar essa sobrecarga de cima de nós não é fácil. Não é fácil. A gente precisa se policiar. E muito mais do que saber o que fazer, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. E esses dias eu estava conversando com o pessoal, eles falaram para mim, Bruno, tá com uma cara de cansada, tu tá um pouco cansada, e eu tô entendendo que eu tô um pouco cansada. Quero te dar uma dica que eu vou fazer. Eu vou começar a escrever o que mais tá me cansando, numa lista, né, de 0 a 10. O que mais me cansa, né, e vou diminuindo ali.
E o Senhor já tem ministrado no meu coração, né? Quando eu escrevi esse devocional, que eu precisava rever algumas coisas assim. Porque nem sempre o que vai nos cansar é algo que é pecado. Às vezes é algo lícito. É algo que é bom, que não faz mal. Só que se não tiver equilíbrio, acaba nos matando, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje uma lista de tudo que eu tenho feito muito e o que eu posso riscar e deixar um pouquinho para trás. O que eu posso hoje dar um tempinho para que eu consiga respirar, renovar, né, as minhas forças e voltar. Porque senão a gente não aguenta. Meu irmão sempre diz, né, que a máquina ela não só trabalha, tem que ter manutenção. Porque senão ela estraga, né? A gente tem que estar fazendo manutenção na máquina, né? Nós, diariamente, periodicamente, a gente precisa estar fazendo manutenção. Senão a gente não aguenta, a gente não é super-herói, a gente não é obrigada a dar conta de tudo, a gente precisa descansar. Deus, quando criou o mundo, no 7º dia, ele descansou. Porque ele estava cansado? Não, Deus não se cansa. Mas ele descansou para nos ensinar a descansar. Que não é só trabalhar, não é só fazer, não é só, né, ativismo o tempo todo. Também é descanso, descansar, desfrutar. É ser ministrado por Deus. É entender que Ele está cuidando de tudo. Qual é a hora que nós somos mais vulneráveis no mundo? É quando a gente dorme. Enquanto a gente dorme, meu Deus, nós somos tão dependentes de Deus, a gente não sabe nem o que está acontecendo enquanto a gente dorme, não é verdade? Somos ali totalmente vulneráveis e dependentes do Senhor. E é assim que o Senhor quer nos ensinar a ser. É assim que Ele quer nos ensinar a ser. Pessoas que trabalhem, sim, que desfrutem o trabalho, mas que aprendam a descansar. Eu quero que aqui nos comentários, que tu comente esse vídeo, né? Curta ele, compartilhe e te inscreve no canal. Tu coloque aqui o que mais tem te cansado. Eu vou responder a tua pergunta ali, de que maneira posso descansar, lá nos meus stories do meu Instagram. Vou fazer uma caixinha hoje, né? De que maneira descansar. Coloca aí o que tu quer falar, o que tu quer dizer, o que tem te cansado, né? Se tu quer uma orientação de Deus também, do que fazer. Coloca aí nos comentários, eu vou responder lá na caixinha no Instagram. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar contigo como quis falar comigo hoje. Deus quis falar comigo hoje também, aqui nesse devocional. A minha oração é que a gente venha aprender mesmo a descansar no Senhor. A repousar não só o nosso corpo, mas a nossa mente e o nosso espírito nele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até amanhã aqui neste devocional.